defesa do trabalho de conclusão de curso da Ingrid Almeida Lima. A gente vai proceder essa banca. Não sei se todo mundo já tem experiência, já participou de alguma, né? O Miguel me parece que sim. E a ideia é, no primeiro momento, a Ingrid vai ter em torno de uns 20 minutos para fazer a apresentação dela inicial. Depois, o professor Dirceu e a professora Silvia são os componentes da banca, cada um deles fará as suas considerações a respeito do trabalho da Ingrid. E a partir da colocação de um dos professores, a Ingrid levanta as questões, as suas considerações sobre as observações dos docentes. E daí, ao final, a gente vai pedir para que o público e a Ingrid se retirem para a banca deliberar sobre o trabalho apresentado e depois retornam. E a gente faz o encerramento com a leitura da ata da sessão. Ok? Então, passaria então para a Ingrid, já de imediato, para sua apresentação. Obrigada. Bom dia, gente. Obrigada pela presença de todos. Muito legal ter vocês aqui. Meu trabalho, que eu vou apresentar hoje, é o protagonista das mulheres rurais como mobilizadoras de trabalho em rede no MST, no estudo de caso do assentamento Santa Maria em Paranacite. Meu orientador é o professor Harris e as examinadoras são o professor Dirceu e a professora Silvia. Aqui é a estrutura do meu TCC. Eu fiz ele em 5 capítulos. O primeiro capítulo é a introdução, o segundo, o lugar das mulheres em unidades domésticas rurais, o terceiro, movimentos sociais rurais, uma breve história do MST, e dentro desse capítulo eu coloquei a história do assentamento de Santa Maria e a história do refeitório coletivo dentro do assentamento de Santa Maria. O capítulo 4 eu falei das mulheres rurais como protagonistas do trabalho em rede do MST, focando no estudo de casos que eu fiz no assentamento de Santa Maria no dia que eu fiz a visita de campo. Aqui eu tive uma conversa com as trabalhadoras e os trabalhadores rurais e eu dividi em subtópicos de cada setor que tem dentro da pecuária. Setor industrial, eu participei do almoço no refeitório coletivo, setor da horta e sustento, a feirinha, que tem uma feirinha e uma loja física dentro do assentamento, participei do café da tarde, depois eu conheci o setor da pecuária e fiz uma conversa com um dos fundadores do assentamento de Santa Maria. E eu fiz esse capítulo falando da ocupação, a produção, a trajetória do assentamento de Santa Maria, as considerações finais e as referências. O objetivo desse trabalho foi analisar como que essas trabalhadoras se organizam coletivamente, né, as trabalhadoras do assentamento de Santa Maria. O objetivo específico foi compreender como funciona o funcionamento dessa cooperativa, que ela já existe há 30 anos, eu queria entender como funcionar. A justificativa foi destacar a importância da organização coletiva e do cooperativismo como estratégia para promover a inclusão dessas mulheres nas tomadas de decisões do assentamento. A metodologia que eu usei foi uma revisão bibliográfica, um estudo de caso que eu fiquei 2 dias na cidade, então eu pude ter uma imersão com eles, ficar um dia inteiro lá, conhecer todas as áreas, né? E o contato online que eu mantive com eles durante todo esse tempo, que foi possível eu fazer as minhas análises, né? Depois que eu fui lá fazer a visita, eu consegui continuar a conversa com eles durante todo o tempo para tirar todas as dúvidas em relação a mim. O capítulo que fala sobre o lugar das mulheres em unidades domésticas rurais. A gente está num contexto que as mulheres estão exaustas fazendo um trabalho múltiplo, né, que é cuidar das crianças, dos idosos, preparo das refeições, o café, o almoço, o jantar, o cuidado da saúde de todos os familiares e o cuidado dos animais domésticos e as tarefas domésticas. Isso para as mulheres urbanas e mulheres rurais. No caso das mulheres rurais, elas têm um a mais aqui, que é agricultura e pecuária, que é no caso quando elas cuidam dos porcos, das galinhas, que são os trabalhos considerados leves. Trabalhos considerados leves, segundo a nossa Marina Paulino, foi uma das minhas referências principais no meu trabalho. Ela cita que trabalho leve não significa agradável, desnecessário ou pouco exigente em termos de tempo ou de esforço. Ele pode ser estafante, moroso ou mesmo nocivo à saúde, mas é leve e pode ser realizado por mulheres e crianças. Ela, nesse artigo, faz um contexto sobre trabalho leve e trabalho pesado, e sempre quando é feito um trabalho por um homem, ele é considerado pesado. Se uma mulher faz o mesmo trabalho que o homem, é considerado leve.
E aqui é o contexto desse capítulo, né? O trabalho da mulher em seu domicílio é invisível, porque não é considerado um trabalho, ela não recebe um salário por um trabalho realizado em casa. Então, é um trabalho invisível. Se ela tiver um trabalho fora, vai ser a mais. Ela vai ter um trabalho dobrado ou triplicado. A necessidade de realizar múltiplas tarefas impede que ela participe da cadeia produtiva, que é ter o seu salário, geralmente ela está em casa, e o cuidado das crianças, o trabalho doméstico é dela. Então, isso impede que ela se insira no mercado assalariado. Isso é um modelo patriarcal, onde as mulheres fazem o trabalho doméstico e os homens trabalham no serviço considerado trabalho assalariado. A organização coletiva ela surge como alternativa para esse modelo, porque na organização coletiva as mulheres e os homens têm a mesma função, o mesmo padrão, né? Não é distinto o trabalho para mulher e para homem. Aqui eu vou falar sobre os movimentos sociais, uma breve história dos trabalhadores rurais sem terra. Os movimentos sociais, aqui eu trouxe uma referência do Fernandes, são formas de organização socioterritorial de camponeses ou agricultores familiares sem terra e de trabalhadores rurais assalariados que lutam pelo direito à terra, por emprego ou por melhores condições de trabalho e salário. A gente começou os movimentos sociais no Brasil na época de 60 e 70, que era a época que a gente estava na ditadura militar e estava acontecendo a Revolução Verde. A Revolução Verde foi quando as máquinas vieram para o campo e substituíram os homens pelas máquinas. Vieram os grandes maquinários, vieram as sementes transgênicas, isso gradativamente foi substituindo o homem no campo pelas máquinas. Na década de 70, a gente teve a construção da barragem da Itaipu. Com a construção da barragem da Itaipu, ao alagar essas áreas, a gente desabrigou centenas de pessoas, afetou propriedades rurais, pessoas de comunidades tradicionais, tudo isso afetou com a construção da usina hidrelétrica de Itaipu. Era uma época de ditadura militar, então não aconteceu o ressarcimento dessas terras, não teve uma distribuição. Muitos deles só saíram e foram para os interiores. E aí o que começou a acontecer? A partir de 80, eles começaram a fazer encontros regionais das lideranças, que eram as pessoas que estavam se reunindo para conversar sobre esse desabrigo, como que eles iam fazer, como eles iam fazer para se movimentar. Esse encontro aconteceu em Rio de Janeiro. Em 84, em Cascavel, houve o primeiro encontro nacional dos trabalhadores rurais sem terra. Em Cascavel, eles decidiram fundar o MST e ali se mobilizar como liderança mesmo, reivindicar o direito à terra, a reforma agrária. Nesse primeiro encontro, teve trabalhadores rurais de vários estados do Brasil, eles já tinham se reunido aqui e eles acabaram se reunindo aqui de novo. As associações apoiadoras da causa, teve a Associação Brasileira de Reforma Agrária, Central Única dos Trabalhadores, todos eles estão reunidos em Cascavel para começar o MST de fato. Nos dias atuais, a agricultura familiar ainda é conflitada pelo monocultivo intensivo. Aqui no Paraná, a gente vê a forte disputa entre as terras entre a agricultura familiar e o monocultivo. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns assentamentos do MST, muitos deles estavam em torno do monocultivo intensivo, uma parte orgânica no meio do monocultivo intensivo. Então, o MST, ele é considerado um dos maiores movimentos da América Latina. E ele luta pela reforma agrária e por melhores condições de vida. Já passou mais de 30 anos o MST e ainda continua lutando pelo direito à terra. Dentro do MST, a gente tem dois tipos de assentamento, o considerado individual e os considerados coletivos. Aqui eu trouxe uma referência do Batista e do Souza. Eles falam que os assentamentos rurais baseados no modelo de uso individual, eles realizam a distribuição de terra por um lote por família. Tem uma família, você ganha uma terra, um pedaço de terra para você cultivar junto com a sua família. Já nos assentamentos coletivos, ele tem como base o modelo cooperativista. Então são várias famílias que se juntam para fazer os trabalhos, para dividir as vendas. Então essa é uma forma de assentamento coletivo, que é o objeto do meu estudo. O assentamento Santa Maria é localizado aqui no mapa do Paraná e ele está aqui quase divisa com São Paulo. Ele é situado no município de Paranacite, localizado no noroeste do estado do Paraná. Ele fica a cerca de 400 quilômetros de Curitiba
E o censo demográfico de Paranacite são 11.685 habitantes, conforme o censo do ano passado, né? A área do assentamento são 250 hectares de área de reforma agrária e antes era um cultivo era um latifúndio de cana-de-açúcar. O assentamento Santa Maria, ele foi fundado em 19 de janeiro de 93. Ele teve os seus primeiros assentados ocupados na lona preta. A lona preta é o símbolo do MST. Quando você vê a lona preta, já dá para identificar que é o MST que está ali. Eles passaram mais de um ano inseridos nesse contexto de alojamento, barracas, e desde o princípio eles adotaram o modelo de organização coletiva. Ainda quando organizado em ocupação em barracos, o INCRA não tinha reconhecido eles ainda como um assentamento. Mesmo assim, eles conseguiram fundar sozinhos a Copave, que é a cooperativa que tem dentro do assentamento. A Copave, inicialmente, não tinha nenhum produto para venda, porque eles não fabricavam ainda. Então, os moradores do assentamento Santa Maria, eles usavam a mão de obra para vender para outros agricultores. Tipo, eles iam lá, fazia algum trabalho numa propriedade rural vizinha, ganhava dinheiro, trazia para o assentamento. Com isso, após 6 meses que eles estavam fazendo esse trabalho, eles conseguiram comprar a primeira vaquinha, e aí, a partir disso, eles começaram a vender leite para o assentamento, trazendo a renda para todas as famílias. Todo o dinheiro que era gasto e todo o dinheiro que era conseguido era dividido por todos os membros da família. Nos primeiros anos de ocupação, as famílias viviam barraco e precisavam se organizar para alimentação diária. Aqui é a história do refeitório coletivo. Mesmo organizado em barracas, eles aí já tinham essa ideia de que as mulheres não tinham que ficar cozinhando para as famílias. Então, eles se uniam coletivamente para uma pessoa fazer o almoço, os cafés e a janta para todos os membros da comunidade. Então, eles funcionavam 3 cozinhas coletivas embaixo dos barracos. Ali as famílias se organizavam, conseguiam fazer o almoço, a janta, e as mulheres poderiam trabalhar na parte produtiva do assentamento. Nessa parte da cozinha, não era distinto trabalho para mulher. Podia trabalhar homem ou mulher, quem se sentia disposto a trabalhar na cozinha poderia trabalhar. Então, uma pessoa era responsável pela comida e as outras pelos trabalhos da cooperativa. Aqui é o refeitório coletivo hoje em dia. Ele foi construído no mesmo espaço onde estavam as lonas, as barracas, então é um lugar simbólico para eles, porque eles sempre estiveram ali já faz 30 anos. Aqui é a cozinha, essas 2 imagens são 2 imagens de ângulos diferentes da cozinha. Eles têm geladeira, eles têm todos os utensílios domésticos, eles têm o fogão a lenha lá atrás. No dia que eu fui visitar, a comida estava sendo feita no fogão a lenha. Aqui é o espaço de convivência deles, aqui a moça pesa os pratos, e aqui é onde as famílias, eu percebi, quando eu fui almoçar com eles, que as pessoas se dividem em famílias, cada família senta em uma mesa dessa. Aqui é a área externa do assentamento, e eu percebi que essa área é ocupada pelas crianças. As crianças chegam na escola, pegam seus pratos e vão lá para fora, todas elas sozinhas. As aquisições dos produtos do mercado, elas são feitas de maneiras distintas. Tem duas formas diferentes. A compra coletiva, que é tudo que não produz no assentamento e que vai usar na cozinha coletiva, eles compram no mercado e dividem os custos para todo mundo. E também é feita a compra individual, para a pessoa que mora na sua casa, com a sua família. Eles incentivam que há essa compra individual para a pessoa não perder o valor do custo dos produtos no mercado. Porque como tudo lá é coletivo, tudo é comprado coletivamente e dividido, talvez as pessoas perderiam a noção do preço das coisas no mercado. Então eles enfatizam que é importante as pessoas terem a individualidade deles para comer alguma coisa com a sua família e comprar suas coisas sozinho. Então é feito 2 compras distintas. O custo das refeições custa cerca de R$7 o quilo a refeição num refeitório coletivo. Antes, inicialmente, não era cobrado nada deles. Eles se alimentavam e não era cobrado. Mas começou a haver um desperdício de comida e eles pensaram que poderia ter um valor simbólico para as pessoas não desperdiçarem a comida. Hoje foi fixado esse valor de cerca de R$7 a R$8. Quando eu fui lá, estava R$7,50. E aí, esse valor é somado e a pessoa é descontada do pagamento no final do mês. E uma pessoa individual gasta cerca de R$100 por mês no almoço, e o café da manhã é um pouco mais caro porque é R$10
mas não difere tanto. Para você tomar um café da manhã e um almoço todos os dias na Santa Brito, uma pessoa gasta cerca de R$ 150. Se ela tiver algum... Eu vi muitas mulher que tem ela e o filho, gasta cerca de R$ 200 no máximo, não gasta mais que isso. Isso para almoçar e tomar café o mês inteiro. O trabalho dentro do assentamento, eu percebi que as mulheres estão em todas as etapas. Elas estão nas coordenações, elas estão nos cargos de diretoria, elas trabalham com tratores, elas trabalham com caldeiras. Geralmente, alguns espaços são considerados esses trabalhos masculinos, né? Trabalhos pesados. Trabalhar com trator ou com caldeiras, e eu pude ver mulheres dirigindo tratores, mulheres na agroindústria mesmo, mexendo na parte pesada do trabalho. E quando eu perguntava para elas em relação se elas consideravam o trabalho pesado ou leve, elas sempre se lembravam do início. Elas falavam assim: mas quando começou a ocupação era mais difícil, agora a vida está melhor, a gente tem mais equipamento, então a gente está conseguindo se virar de uma maneira melhor. Então eles consideram que o trabalho hoje é mais leve, considerado ao próprio trabalho no passado. Os setores que tem dentro da Copag é setor industrial, pecuária, horta e sustento e setor de apoio. Todos esses setores são coordenados por mulheres, as mulheres são chefes, exceto o setor da pecuária, que é um homem que coordena. Todos os moradores do assentamento, eles sabem trabalhar em todas as áreas. Por quê? Quando você resolve morar no assentamento Santa Maria, você passa por um período de teste. Esse teste dura um período de experiência que dura cerca de 4 meses e a pessoa vai ser inserida em cada setor que eu mostrei aqui atrás. É o setor industrial, pecuária, horta e sustento e setor de apoio. A pessoa ela trabalha também no refeitório coletivo e aí ela vai fazendo a sucessão por todas as áreas do assentamento. Depois disso é feita uma avaliação em formato de assembleia para decidir onde essa pessoa vai ser mais útil, onde ela gostou mais, a opinião dela também importa. Tipo, gostei de trabalhar com a cozinha. Tá bom, então você pode ser a pessoa que vai trabalhar na cozinha desde que não tenha ninguém lá, tudo esquematizadinho. E aí eles fazem uma votação para decidir quem que vai ficar em cada área. A partir desse momento, a pessoa é conhecida como uma trabalhadora da Copag porque ela ganha o seu salário. A capacitação dos moradores do assentamento é feita o tempo todo. Eles têm uma dinâmica que é chamada por eles de economia solidária, que é apoio para as pessoas que saem do assentamento para estudar. Eu conheci a médica veterinária da Copag, ela tinha participado do Pronera. O Pronera é um programa para jovem camponês. É uma turma só de camponeses que eles fazem em faculdades federais. Então, isso é legal porque eles se conectam com outros assentamentos, com outras pessoas, e a turma vai ser só de pessoas do assentamento mesmo. Eu conheci essa médica, ela estudou na UFPEL, e em 5 anos que ela ficou inserida nessa vida de universitária, ela teve um apoio em dinheiro de todos os moradores da Copag. Eles se juntavam e davam aquele auxílio para ela mensalmente, para ela voltar, a ideia é que ela voltasse para o assentamento. Quando eu cheguei lá, ela tinha se formado fazia 6 meses, e ela, desde o primeiro dia que ela voltou, ela teve seu trabalho garantido dentro da Copag e ganhava um dinheiro por isso. Não é a nossa realidade, a gente sabe que quando a gente se forma, a gente tem uma dificuldade de conseguir um emprego na nossa área. No caso da Copag, eles valorizam todos os assentamentos que fazem esse trabalho. Toda pessoa que sai para fazer esse trabalho e volta, eles dão emprego. As crianças residentes no assentamento têm uma escolinha dentro do assentamento, onde as pessoas podem deixar seus filhos na creche, né, que eles chamam escolinha. E aí o exemplo é a cozinheira do refeitório, ela tem 2 filhas, uma vai para o CMEI da prefeitura e outra fica no período da manhã dentro da creche. Tem umas cuidadoras que são assalariadas para cuidar das crianças. Então a gente vê que o trabalho em rede é conectado em todas as formas. A estrutura das agrovilas tem a casa uma do lado da outra, que é bem na entrada do assentamento. A ideia é que seja diferente de pequenas chácaras, não é cada um na sua chácara, cada um na sua casinha, uma vizinha da outra. A segurança é garantida porque eles estão sempre juntos, morando próximo. A garantia de trabalho a todos que chegam no assentamento, todo mundo trabalha. E a inclusão das mães na cadeia produtiva, lá, se você for mãe, não tem problema, porque tem um lugar para o seu filho, tem alimentação, você não precisa se preocupar com isso. A garantia de lugar seguro para as crianças, a moça que me acompanhou
na visita, ela tinha um filho e ela falou, meu filho tá aqui, eu não me importo se ele, onde que ele tá, porque ele tá seguro aqui, alguém tá sempre olhando ele tá brincando. Então a criança que tá livre dentro do assentamento, a mãe não precisa ficar naquele cuidado, sempre vai ter alguém auxiliando. O acesso à alimentação agroecológica e a garantia de segurança alimentar dentro do assentamento. O primeiro contato que eu tive com eles foi nas redes sociais, no Instagram. Eu achei o Instagram do MST, consegui conversar com eles. A proposta da minha visita foi descobrir a divisão do trabalho da cooperativa, as posições ocupadas pelas mulheres, a importância do refeitório coletivo e como é mantida essa organização ao longo desses 30 anos. Eu saí de Foz do Iguaçu em 9 de agosto, percorrendo 480 quilômetros, e eu cheguei lá dia 10 para fazer a visita. A primeira coisa que eu avistei foi as agrovilas, logo no início do assentamento a gente já chega conhecendo as agrovilas, e a recepção foi feita por essa trabalhadora da Copag. Ela veio do Nordeste e mora lá há 15 anos. Ela era de outro assentamento e foi morar lá, porque isso acontece dentro do MST, que as pessoas têm esse fluxo de achar onde que você se encontra melhor, onde tem a ver mais com a sua família, as pessoas acabam se mudando para realidades que tem mais a ver com elas. O setor industrial do assentamento é feito o beneficiamento da cana-de-açúcar, que eles fazem cachaça, açúcar mascavo e melado. É uma agroindústria bem grande, quando eu fui lá eu fiquei bem admirada. Eles fazem todo o processo da moagem, fermentação, destilação, todo o processo que envolve a cachaça está lá dentro do assentamento. Aqui uma foto, essas são as dornas, aqui dentro são adicionadas leveduras e a cachaça fica cerca de 72 horas aqui, para depois. E esse é o cebolão, que ele é utilizado para a destilação da cana-de-açúcar e para controlar a temperatura, porque isso é muito importante, porque a temperatura pode ser elevada, então ele consegue ter um controle de temperatura. Todas as cachaças e todas as coisas que fazem lá dentro do assentamento têm certificação orgânica pela rede Ecovida e tem essa certificação do IDB. O IDB permite que a pessoa exporte a sua produção. No caso do assentamento Santa Maria, eles fazem parceria com outros assentamentos e outras cooperativas para fazer a exportação dos produtos. Quando eu estive lá no ano passado, eles tinham recentemente conseguido uma exportação para a Europa, de cachaça, melado e açúcar. Aqui é a fotografia dessa cachaça, uma edição especial feita contra a LGBTfobia. Os moradores de Paranacite podem ir lá comprar, inclusive eles preferem. O preço no mercado de Paranacite é R$ 58 a cachaça, dentro do assentamento paga 22. Então as pessoas de Paranacite costumam ir no assentamento, porque ele não é um assentamento numa área rural longe da cidade, ele é um lugar bem central. Aqui é o almoço que eu participei no refeitório coletivo. Era um dia que estava fazendo 10 graus e o cardápio foi uma sopa de legumes e carne, acompanhada de pão. Participaram 35 pessoas, aqui era a fila, que ia até para fora, todo mundo estava esperando para fazer seu prato e pesar ali. É anotado os preços para depois descontar das pessoas. O trabalho lá é feito coletivamente, então não existe uma pessoa que lava a louça. Todo mundo é responsável por lavar a sua louça, tem essa área externa que eu tirei foto, por favor, lavar os copos das xícaras, e aqui é uma moradora lavando o seu prato. Dá pra gente ver na pia que não existe nenhuma louça, porque todo mundo usou, tem que lavar, não é ninguém responsável por lavar a louça especificamente. Depois desse almoço eu participei do setor de horta e sustento, conversei com a coordenadora dessa área, e ela relatou que estava com escassez de mão de obra, estava com trabalho intensivo, hoje trabalham 4 mulheres e um homem, e a participação dos adolescentes. Não é feita uma contagem porque eles estão fazendo a rotatividade, então eles trabalham por um período indeterminado, né? Eles trabalham um tempo e passam para outro setor. Ela disse que após a pandemia do Covid aumentou o número de procura pelos alimentos e os trabalhos foram tão intensivos que começou a ser realizado também no final de semana. Eles fazem uma escala para decidir quem que vai trabalhar, todos os trabalhadores têm que trabalhar nos finais de semana no setor da horta e no setor da pecuária, que é os leites e os derivados do leite. Aqui nessa lista tudo que eles produzem dentro do assentamento, que eles não produzem, eles compram, e aí todas essas coisas que eles produzem não tem custo nenhum para os moradores, você pode
pode pegar, pode comer no refeitório, pode levar para casa, não tem nenhum custo. O único custo que é feito para eles é o custo dos alimentos que compram fora, daí é cobrado deles. Aqui as parcerias, eles têm parceria com o PENAI, com o PA, tanto da cidade de Paranacite como de Maringá também, Armazém do Campo de Maringá, Feira da Economia Solidária, Refeitório Coletivo. Aqui é umas doações para o CRAS, doações para a Casa Lar e para os funcionários da Copag. No período da pandemia foi feito um pontinho exclusivo só para doação. Eles têm uma boa interação com o mercado externo. Paranacite é uma cidade que gosta da Copag, eles vão lá fazer as suas compras. Eles têm uma feirinha que é aberta ao público, o público pode ir lá, pode fazer o sistema de colhe e pague, você vai lá na horta e colhe o que você quer colher. E tem a loja, tem uma lojinha bem na entrada do assentamento, onde as pessoas podem comprar tudo que é vendido lá. Eu vou mostrar uma foto que esses são todos os alimentos que não são produzidos na Copag, vêm de outras cooperativas, de outros assentamentos do MST para vender lá. A gente vê suco, a gente vê farinhas, temperos, pepino, aqui o café, erva mate, e aí essa é a padaria. A padaria também vende coisas que estão lá na lojinha. As moças da padaria fazem pão, fazem bolacha, que é vendido tanto no assentamento como fora do assentamento também. Tem muita saída, inclusive, as bolachas e as coisas feitas na Copag. O setor da pecuária é o setor mais ativo que eles têm. Em 28 anos, o setor da pecuária trabalham 3 pessoas na parte externa e 2 no laticínio, que é empacotando os iogurtes e o leite. Eles têm atualmente 85 vacas. Essa daqui, ela estava na fila para ordenha. Eles fazem 2 ordenhas, uma de manhã e uma de tarde. E eles têm um projeto para ter um laticínio maior, para poder vender queijos especiais e agregar um valor no produto deles, né? Que hoje em dia eles só vendem leite e iogurte. A granja, eles têm 120 galinhas poedeiras e eles têm ideia de aumentar essa granja o problema deles é alto custo da ração orgânica. Aqui eles têm furtos em porcos e piscicultura. Como o assentamento é próximo do centro da cidade, eles lidam com alguns furtos de pessoas que vão lá e roubam porcos e roubam peixes. Eles têm uma ideia de construir uma coisa que seja mais perto da agrovila para conseguir ficar de olho nesses furtos. Aqui as considerações finais do meu trabalho. Através desse trabalho eu pude comprovar que o modelo de organização coletiva ele é muito útil para as mulheres, porque as mulheres podem ser inseridas na cadeia de trabalho, elas podem dividir o trabalho delas, que não vai ser só ficar em casa, cuidando das crianças, cuidando da alimentação. Isso foi muito importante, porque isso pode promover a igualdade de gênero. Eu vi que dentro do assentamento Santa Maria, o trabalho da mulher é muito valorizado, não importa se ela tem filho ou não, o trabalho dela é valorizado dentro da Copag. E essa organização coletiva funciona há 30 anos, né? Então, isso foi a minha motivação de ir lá conhecer. As mulheres desempenham um papel fundamental dentro do MST, elas estão como líderes, elas estão em todas as etapas, a gente vê que as mulheres podem, né? Então, eu coloquei essa frase que é: ao reconhecer e valorizar o papel das mulheres rurais como líderes, a gente avança na transformação em direção a uma sociedade mais justa e equitativa, que é o que eu consegui enxergar dentro da Copag. Meu agradecimento vai para o MST, para a Copag, que me permitiu fazer esse trabalho, que me recebeu. Quando eu fui visitar eles, foi a primeira pessoa que eles receberam após a pandemia. Eles estavam bem felizes com isso, tipo, agora a gente está abrindo as portas, vamos receber, você é a primeira pessoa que está recebendo após a pandemia. Isso foi bem importante para mim. Agradeço a Mila, que me permitiu ir até lá, para conseguir um auxílio através da Prograde para fazer esse trabalho. Aqui é uma foto muito importante. A última conversa que eu tive com um dos fundadores do assentamento, ele falou que eles acamparam embaixo dessa única árvore que tinha no assentamento quando eles chegaram. Aqui foi onde começou e é onde tinha as lonas, que é a parte principal. Hoje em dia, essa parte ainda é a parte de convívio deles, eles fazem as reuniões, as festinhas em volta dessa árvore, é uma árvore muito simbólica. E aqui é onde as pessoas chegam e tiram foto também do assentamento, esse lugar importante para eles. Quero agradecer por vocês terem assistido minha apresentação.